desbravamento na região que hoje compreende o estado de Minas Gerais se iniciou no século XVI, por meio do trabalho dos bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que em 1720 foi desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. No início do século XVIII, a região tornou-se um importante centro econômico da colônia, com rápido povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a cair por volta de 1750, levando a metrópole Portugal a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, o que resultou no mais conhecido movimento político e histórico de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. A absoluta influência da mineração na economia do estado inibiu, de certa forma, o desenvolvimento de outras atividades econômicas de exportação. Por muitos anos, apesar dos avanços advindos da produção de açúcar, fumo e algodão, Minas Gerais continuou baseando sua economia nas grandes fazendas. O lento avanço da economia de Minas, como o de toda a colônia, foi acelerado com o advento da produção e exportação de café. A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província e no agente indutor do povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. A prosperidade trazida pelo café ensejou um primeiro surto da industrialização, reforçado mais tarde pela política protecionista implementada pelo governo federal após a proclamação da República. As indústrias daí originárias eram de pequeno e médio portes, concentradas principalmente nos ramos de produtos alimentícios, laticínios e açúcar, têxteis e siderúrgicos. No setor agrícola, em menor escala, outras culturas se desenvolveram, como o algodão, a cana-de-açúcar e cereais. O predomínio da cafeicultura se alterou gradualmente a partir da década de 1930, com a afirmação da natural tendência do Estado para a produção siderúrgica e com o crescente aproveitamento dos recursos minerais. Ainda na década de 1950, no processo de substituição de importações, a indústria ampliou consideravelmente sua participação na economia brasileira. Na década de 1970, a economia mineira passou por mudanças estruturais graças a um grande volume de investimento. Nesse período, o Estado reverteu a perda de posição relativa no contexto nacional. Iniciou-se então um processo de adensamento e diversificação da sua estrutura industrial, de consolidação de novos setores industriais e de ampliação da inserção nacional e internacional da economia mineira. E foi em Minas Gerais que foi criada em 8 de julho de 1958 a Aviação Sandra Limitada pelos sócios José Marcos de Souza, José Felisberto Sobrinho e Antônio Rodrigues Pereira, após a compra da antiga empresa Sandra, composta por apenas 2 ônibus que até então faziam a linha de Conselheiro Lafayette a Belo Horizonte. A
Aviação Sandra pertence aos antigos proprietários da Aviação Rio Espera, responsável pela ligação entre Conselheiro Lafayette e Rio Espera, e pela Aviação Boa Vista, que conectava Belo Horizonte a Juiz de Fora. Em homenagem à história e tradição, as empresas escolheram adotar as cores das cidades que foram tão importantes para o seu desenvolvimento. Atualmente administrada pelo sócio Álvaro Agripino de Souza, irmão do já falecido senhor José Marcos de Souza, a Aviação Sandra Limitada se orgulha de participar do dia a dia dos homens e mulheres que fazem o progresso de toda essa região de Minas Gerais, procurando oferecer cada vez mais conforto, segurança e rapidez no transporte coletivo de passageiros.